Eu me envolvi com as drogas de 7 para 8 anos de idade. Eu venho de um lar onde meu pai era alcoólatra, minha mãe sempre trabalhou bastante, meu pai também sempre foi muito trabalhador, porém, todo o dinheiro que ele ganhava no trabalho que ele exercia, acabava ficando nas ruas, com mulheres, com álcool, né. E nós crescemos num lar muito conturbado. Eu sou de uma família de 6 irmãos, né. Eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha do que eu, depois eu acabei nascendo, 2 irmãs gêmeas, eu tenho uma outra irmã e um irmão, nós somos em 6, são 4 mulheres e 2 homens. E na ocasião, eu não estou dizendo aqui nem culpando meu pai por isso, foi uma escolha que eu tive, mas pelo fato de não conseguir ficar em casa, de ter que muito cedo ajudar a minha mãe trabalhando para poder manter a casa, eu acabei conhecendo pessoas e conhecendo pessoas eu acabei me envolvendo com o uso primeiro da maconha, cigarro, bebida, e depois veio a cocaína. E no ano de 1987, Rodrigo, eu conheci uma droga chamada de petilho ou casca, que é o famoso crack. O crack estourou em 92, mas em 87 eu aprendi a fazer, e pasme, dentro da FEBEM com um garoto peruano que estava preso. Ele estava Caramba. no Brasil, foi preso, e ele me ensinou a fazer essa droga, né, os componentes e fazer essa droga. E nessa ocasião eu já estava envolvido com tráfico, com assaltos. Eu tinha muitas armas. Eu era conhecido por 2 radialistas no Brasil, um chamado Gil Gomes, muito famoso, Aham. e o outro Afanásio Jazade, eles citavam sempre o meu nome como Naldinho, traficante da cidade de Osasco, que é a cidade que eu nasci e cresci. Mas aconteceu que o crack ele veio me destruindo, tirando toda a minha credibilidade, porque é isso que a droga faz. Ela faz você perder a credibilidade, a sua família, a sua saúde, a sua racionalidade. Ela acaba destruindo, né. E aconteceu que eu comecei a ser preso com 13 para 14 na FEBEM, Fundação Casa hoje. Saí da cadeia com 18 anos. Na ocasião já conhecia minha esposa, que eu conheci a minha esposa eu tinha 15 anos, mas com 18 ela acabou engravidando do meu filho mais velho, o Brunão. Eu tenho 4 filhos, um que vai completar 31, outro vai fazer 30, e 2 meninas que tá indo para 24 anos, né. Então eu tenho 4 filhos. E aconteceu que nessa ocasião, nós acabamos nos casando quando eu saí da FEBEM, já estava maior de idade. Eu até pensei que casando eu ia melhorar, mas piorou. E acabei fazendo mais uso de drogas, voltei para a cadeia por conta de um assalto, consegui, sair numa fuga desse presídio, porque na ocasião o meu advogado, ele alegou insanidade mental. Eu estava num presídio em Osasco chamado Pestana, que era uma cadeia muito conhecida no Brasil, né, nessa ocasião, né, na década de 90. Era a era o Pestana, e o outro presídio bastante conhecido era o Carandiru, né, bem conhecido aí pelo filme e tudo mais. E eu acabei ganhando uma casa de custódia, meu advogado alegou insanidade mental, e eu fui parar a casa de custódia é um manicômio para pessoas deficientes mentais. Eu não era deficiente mental, eu era adicto, eu era dependente químico, mas, foi uma forma, né, de eu tentar, sair de todas as condenações que eu tinha, ou da maioria delas, mas eu consegui fugir desse presídio, e na época eu acabei morando nas ruas. Abandonei a minha casa, abandonei os meus filhos e fui morar debaixo de um viaduto. Eu pedia esmola no farol, Rodrigo, gringa, pra poder fumar crack no final da tarde. Então eu cheguei a pesar nessa ocasião 38 quilos. Então, ou seja, eu cheguei numa fase que eu olhava pra mim e eu não conseguia me ver longe daquilo. Então na minha mente eu ia morrer naquele estado. É. E aí? E E aí, aí e depois? e aí que Deus é bom demais, né. Eu fazia assaltos com um rapaz cujo seu apelido era Tampinha, né, o Osmar. E nós crescemos juntos no crime, O tampinha crescendo. e o Tampinha crescendo. E o Tampa, ele era afastado do evangelho, de família cristã desde o berço, e ele acabou se desviando, foi para o mundão, mas acabou voltando para Jesus em 92. Em 94, ele encontrou a minha irmã no ônibus, indo trabalhar.
sabe esses encontros que é o próprio Deus Uhum. que promove, né? O próprio Deus que prepara. E ele perguntou de mim, minha irmã comentou que eu estava nas ruas, em tal lugar, que eu havia virado morador de rua, que eu estava condenado nessa ocasião, Rodrigo. Eu estava condenado a 74 anos de cadeia, velho. Misericórdia. 74 anos de cadeia. Então eu não podia voltar para minha casa, porque os policiais invadiam minha casa constantemente. Vira e mexe, eles estavam lá tentando me encontrar, até que eu fui parar nas ruas e eu passei 4 meses comendo lixo. 4 meses dormindo debaixo do viaduto. 4 meses tomando banho a cada 10, 15 dias, quando eu conseguia. 4 meses sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. 4 meses como andarilho, sendo a escória da sociedade. Às vezes nós encontramos pessoas nas ruas, né? Aqui nos Estados Unidos não é diferente, Uhum. nos faróis, nas ruas, jogado, dormindo debaixo de alguma cobertura. E às vezes nós não damos a essas pessoas valor nenhum. E dentro dela tem uma alma, dentro dela tem muito valor, né? E às vezes essa pessoa mais tarde, ela vai ser o presidente da república, ela vai ser o patrão de quem a esnobou, de quem fez a volta para não passar perto. Talvez vai ser o seu professor mais tarde da faculdade, não é verdade? Porque Deus, ele transforma. Isso aconteceu comigo, as pessoas, elas atravessavam a calçada para não passarem próximas de mim. As pessoas não pegavam na minha mão, as pessoas queriam distâncias de mim. Quando eu ia até um carro para pedir alguma coisa, eles fechavam as janelas, né, como se eu fosse uma doença bastante contagiosa. E aconteceu que eles então resolveram ir me procurar. Um pastor, o Tampinha, e o meu sogro, que já dorme no Senhor. E ficaram 2 semanas. Eles chegavam do trabalho e eles iam para esse local me procurar. E ficavam até 2, 3 horas da manhã, voltavam para suas casas, que davam uns 40 minutos de carro, para dormir e trabalhar no outro dia. E após 2 semanas eles me encontraram. Quando eles me encontraram, eu estava tão louco, porque nesse dia eu não tinha dinheiro para comprar droga. Eu tinha usado pouca droga, tinha acabado a droga, eu não tinha dinheiro para comprar bebida, eu estava tomando etanol de posto de gasolina. Eu já Misericórdia. estava tomando, já estava em mais de 1 litro. Eu colocava um pouco de água, açúcar e bebia. Eu estava tão louco que quando eu fui pego, eu achei que eu estava sendo preso. Achei que eu estava sendo colocado dentro de alguma viatura, de tão louco que eu estava. Eles me levaram para casa. Minha esposa ficou assustada quando me viu o estado que eu estava, né? Meus filhos eram bebês ainda. O Bruno tinha 1 ano. O Luquinhas, dias de nascido, a diferença é muito pequena, né? De um para o outro. E aconteceu de que naquele dia eles me deram alguns banhos. Aquele pastor, o José Santana, pregou o evangelho para mim. Eu aceitei Jesus e a partir dali a minha história começou a mudar. A partir dali foi gerado dentro de mim um processo de transformação. Eu sempre falo, Rodrigo, que existe uma diferença muito grande de recuperação e de transformação. Existe um hábito, né, das pessoas chamarem as clínicas, principalmente no Brasil, de casa de recuperação. E eu aprendi que tudo que é recuperado não tem valor. Se você tem um carro que custa 20 mil e você bater esse veículo e mandar recuperá-lo, nunca mais você vai pegar os 20 mil nele, porque ele foi recuperado. Agora, tudo que é transformado é diferente. E Jesus, ele não recupera, Jesus, ele transforma. Quando em Jeremias o vaso quebrou na mão do oleiro, ele desmancha o que havia sido quebrado e ele faz um vaso novo. Ele não colou os pedaços. Então Jesus, ele faz isso, ele transforma o ser humano. Tem uma passagem top na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, o verso 9. A Bíblia diz: uns diziam é ele, outros parece-se com ele, e ele dizia sou eu. Rodrigão, tô sentindo a presença de Deus aqui, velho, de verdade. Tá muito forte aqui, muito forte. Tem pessoas nos ouvindo aqui que precisam mudar de vida, precisam ter atitude. Tem pessoas aqui nos ouvindo, Rodrigo, que estão passando por esse problema. Tem pais, tem mães e tem pessoas nos ouvindo adictos. Passa o endereço da igreja aí pra gente não perder esse time. Passa aí, Rodrigão. E os É. dias de culto. Faz isso. Vamos lá. Dia dos cultos, pode falar. Dia do culto e o
O endereço eu O endereço a gente coloca agora aí Na nos página? comentários. Legal, Isso. legal, legal. Dia dos cultos. Vamos lá. Quinta-feira, culto de libertação. Muito forte. Bom. Culto de Benção. libertação. Domingo, culto na família. Família. Dia de sábado, consagração pela manhã. Dia de terça-feira também temos estudos da palavra. Ótimo. Temos trabalho quase Então semana é isso aí. semana inteira. Anota, porque esse lugar, por Tá. intermédio do Jesus que aqui habita, vai mudar a sua história. Uhum. E aconteceu, Rodrigão, de que no Evangelho de João, capítulo 9, o verso 9, havia no caminho de Jesus um cego de nascença. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima desse cego, os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Este homem ou os pais dele, para que ele esteja nessa situação? A pergunta não deveria ser essa, Uhum. mas eles já pré-julgaram aquele homem, Verdade. dizendo que se ele não havia pecado, seus pais haviam cometido pecado. E Jesus, ele usa uma palavra extraordinária. Jesus usa uma palavra pela primeira vez diante de um doente, de uma pessoa com deformidade, de um enfermo. Jesus disse: não pecou nem ele nem os pais. Essa enfermidade é para a manifestação das obras de Deus. Porque tem pai e mãe, Rodrigo, que estão agora perguntando para si próprio: onde eu errei? Qual o pecado que eu cometi para que o meu filho se enveredasse pelo caminho da droga? Porque nem um pai, nem uma mãe coloca um filho no mundo, cria, sustenta, para que mais tarde ele venha estar preso, ele venha estar aprisionado pelas drogas, ele venha estar fazendo e praticando atos ilícitos. Nenhum pai, nenhuma mãe tem esse prazer. E às vezes eles ficam se perguntando: mas o que eu fiz, onde que eu errei? E o pecado não é seu, o erro não é teu. Foram escolhas, né, dos seus filhos. E naquele dia, Jesus ele se volta aos discípulos e disse: olha, não pecou nele nem os pais, mas essa enfermidade é para a manifestação das obras do meu Pai. Logo Jesus gospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos do cego. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não entendi nada. Eu falei: meu Deus, camarada já mendigo, sujo, maltrapilho, que nojo. Jesus cuspiu no chão, colocou lodo, né, guspe com barro nos olhos daquele homem. Mas aí eu consegui entender, após muito tempo estudando, eu consegui entender o porquê. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. No livro do Evangelho de João 9:9, a Bíblia vai narrar que Jesus gospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos do cego e pede para ele lavar no tanque de Siloé. Jesus usou a palavra obra, e quando nós falamos de obra, nós falamos de construir, de fazer algo novo. Então Jesus pega a mesma matéria-prima que em Gênesis foi usada para criar o homem, coloca nos olhos do cego. Por quê? Segundo os historiadores, os olhos desse cego não tinha a íris que nós temos. Essa bolinha preta, verde, azul, castanha, não tinha, os olhos dele era todo branco, ou seja, para a medicina da ocasião era impossível esse homem enxergar um dia. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Então Jesus pega o barro, coloca nos olhos do cego. Até então eu acredito que os próprios discípulos estavam sem entender nada, um olhando para o outro de boca aberta. Por que que o mestre fez isso? Porque tem coisas que a gente não consegue entender. O evangelho é loucura. A Bíblia diz que o evangelho, a mensagem da cruz, para muitos parecem loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. E naquele dia, quando ele lava no tanque de Siloé, que ele se volta para Jesus, Jesus havia construído a íris nos olhos daquele homem e ele passa a ver, ele passa a enxergar. Ou seja, enxergando, Rodrigo, ele não precisava mais pedir esmola e nem podia, porque não era qualquer pessoa que poderia ir para as ruas pedir esmola. Você ganhava uma capa do governo em cima de uma deformidade que você tinha. Você tinha que provar que você realmente não estava habilitado para o trabalho. Agora, enxergando, ele poderia trabalhar. Qual é a melhor empresa aqui da Flórida? Qual é a mais top? Tem muitas. Não sabe? Cita uma aí, uma empresa.
Amazon? Amazon. Pode ser Amazon? Tem, mas... Tem. Eu só estou conjecturando. Jesus abriu uma porta para ele na Amazon, ele virou chefe de departamento na Amazon, o camarada voltou aí, passou a estudar, ficou um camarada bem sucedido e depois de um tempo ele está lá na praça, Rodrigo, onde ele pediu esmola a vida toda. Tupete bonitinho igual o teu, top, barbinha bem feita, cheiroso, tava lá de Calvin Klein, né? Cheirosão, bem alinhado num terno bonito, sapato de cromo alemão. E aí as pessoas que passavam ali, que já conheciam ele, diziam, será que é ele? Aí o outro falava, parece com ele, ele dizia, sou eu. Eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha história. Hoje, Pastor Naldinho no Brasil é esse cara, que muita gente que me conhecia no passado, quando me vê hoje, fala, não acredito que é ele. Parece com ele, eu digo, sou eu. Eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida. A Bíblia diz que a lata vazia, em Provérbios, ela faz mais barulho. Ele não precisou sair gritando que ele havia mudado. Ele não precisou sair gritando que ele teve um encontro com Jesus. Ele só respondeu o que as pessoas perguntaram. Será que é ele? Parece com ele? Sim. Eu era aquele mendigo, pobre, fedido, maltrapilho, mas eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha história. É assim que Jesus faz. A partir do dia que eu aceitei Jesus, eu desconhecia casas de transformação, casas de recuperação, para ser mais objetivo. E eu comecei a caminhar, ir para a igreja. Tinha dias que eu me trancava dentro de casa, jogava a chave pela janela, porque tamanha era a vontade de usar droga. Eu batia a cabeça na parede, com vontade de usar droga. Mas a força de vontade, a determinação foi tão grande que eu consegui superar esse processo de abstinência, porque o processo de abstinência tem uma durabilidade muito forte de 90 dias. 90 dias é o processo para a droga sair do corpo, né? Para você passar por um processo de desintoxicação. Então, esses primeiros 90 dias foi muito difícil, muito complicado. Mas eu comecei a caminhar, comecei a fazer a obra, comecei a ler Bíblia, comecei a jejuar e Deus mudou a minha história. Nessa ocasião eu busquei algumas clínicas, encontrei e comecei a fazer triagem com pessoas. O meu testemunho começou a correr o Brasil. Logo cedo eu estava como itinerante pregando em todo o Brasil. Então vinham pessoas da Bahia, Rio de Janeiro, vários estados e até de outros países. Eles vinham, eu contava a minha história, eu fazia triagem, internava na ocasião essas pessoas em algumas clínicas e fiz milhares de internações. Até que no ano de 2000 eu fundei a minha primeira clínica, a Casa de Transformação Getsemane, na cidade de São João da Boa Vista, próximo a Poços de Caldas, e depois uma outra em Bandeira do